Quando você vê Vinícius Júnior driblando 2, 3, 4 jogadores, ou quando você ouve que Endrick, com 16 anos, foi comprado por 72 milhões de euros, você acha que já sabe a história toda. Mas sabe não. Porque o que realmente move o futebol moderno não está só no gramado, está nos contratos que você nunca viu, nas empresas que você nunca vai conhecer e nas ilhas do Caribe onde poucos de nós já pisou. E hoje eu vou te contar o que realmente acontece por trás da fortuna dos jogadores brasileiros na Europa. O que nunca aparece na entrevista pós-jogo, o que ninguém comenta na transmissão e o que muda completamente a forma como você entende sobre o esporte, a nossa paixão nacional e principalmente sobre proteção patrimonial. O milagre do jogador milionário? Não, o plano. O futebol brasileiro exportou 2.350 jogadores nos últimos anos. Esse número não é ao acaso, não é coincidência, isso é planejamento, é estatística praticamente industrial. É a maior linha de produção esportiva do planeta. Mas existe uma engrenagem silenciosa dentro dessa máquina. Uma engrenagem que não aparece em reportagem esportiva, não vira meme e de forma geral não rende manchete. O que quase ninguém sabe é que nenhum desses grandes jogadores chega à Europa sem uma engenharia invisível por trás. Uma engenharia feita, construída, não por engenheiros, mas por advogados, por contadores. Advogados e contadores especializados em negociações internacionais. Consultores fiscais, bancos, estruturas corporativas, cláusulas contratuais muito bem redigidas e às vezes em 2, 3 idiomas. E reuniões que acontecem em salas muito bem fechadas. Essa engenharia garante que o talento bruto do jogador vire patrimônio, que o risco vire previsibilidade e que o improviso vire matemática. E essa história moderna do futebol globalizado tem vários protagonistas, mas um deles mudou o jogo de forma definitiva. Vini Júnior. Vinícius Júnior, o homem que vale 400 milhões de reais. E a estrutura que vale muito mais. A fortuna de Vinícius Júnior hoje é estimada em 400 milhões de reais. Pela Forbes, Vini Júnior tem rendimentos anuais de 60 milhões de dólares. Isso em 2025. Um contrato até 2030 avaliado em 100 milhões de euros. Números enormes, gigantescos, mas nenhum deles é o mais importante. O que realmente importa é um detalhe quase invisível, que a maioria do público ignora. Direitos de imagem separados e muita estrutura jurídica por trás. O salário é a parte pública, é o valor que sai no jornal, que você conhece, que você vê. É o que as pessoas comparam e comentam no Twitter, no Instagram. Os direitos de imagem, porém, seguem outra rota. Entram por empresas, passam por holdings, circulam entre países, desaparecem e reaparecem na forma de distribuição de lucros. E em muitos casos, passam por estruturas offshores. E essa palavra muitas vezes cria dúvida, curiosidade, outras vezes assusta. Offshore. No futebol, é tão comum quanto chuteira e vitamina C, porque ela serve para uma coisa muito relevante: otimização fiscal internacional. Não é ilegal, pelo contrário, é estratégia, é arquitetura jurídica, é o tipo de coisa que decide quanto o jogador realmente recebe, quando ele coloca líquido no bolso e principalmente quanto ele vai guardar no longo prazo. E define também, obviamente, quanto o Estado realmente vai cobrar. E por trás de cada grande estrela na Europa existe um mapa. O mapa que faz o dinheiro viajar mais do que o jogador viaja. Endrick, o garoto de 16 anos que já tinha um plano de 40 anos. Endrick foi contratado pelo Real Madrid com apenas 16 anos. Mas idade não é o ponto mais impressionante. O mais impressionante é o que a documentação da transferência revela. Porque lá, entre dezenas e dezenas de páginas que quase ninguém lê e cláusulas que só advogados bons conseguem traduzir, existe algo chamado planejamento patrimonial. Antes de virar adulto, antes de entrar em campo na Europa, antes de ter CNH, antes de saber se teria barba ou não, ele já tinha uma empresa. Ele já tinha estrutura patrimonial, já tinha uma estratégia preparada para proteger o seu futuro, sua imagem, sua carreira, suas receitas nacionais e internacionais. Enquanto a maioria dos adolescentes pensa em status, pensa em namoro, pensa em fama, pensa em jogo, o Real Madrid pensa
e ajuda seus jovens atletas a estruturar a longevidade. Hendrick não assinou apenas um contrato, ele recebeu um manual, um caminho de como virar empresa antes de ser uma pessoa, de fato, uma pessoa, um jogador, sabe? Aquela pessoa que a gente identifica por quem é e não só por um número. Ele não foi comprado apenas como atleta, ele foi adquirido como ativo e ativo de longo prazo. O sistema, Brasil, Europa, Caribe e tantas outras coisas. A maioria das pessoas imagina que o fluxo financeiro de um jogador é mais ou menos assim. Clube paga, jogador recebe. Enfim, mas a vida real é outra. Ela é mais ou menos assim. Clube paga, holding recebe, holding repassa para offshore, outra empresa em outra jurisdição. O dinheiro dá uma circulada. Cada jurisdição tem regras jurídicas e tributárias diferentes. E o jogador aproveita o melhor de cada um. Só depois de circular, que proteger, de economizar, é que finalmente chega às mãos do jogador. Geralmente chega inclusive como uma despesa e não como uma receita, o que obviamente impacta na tributação. Por quê? Porque esse sistema evita uma tributação mais alta, reduz carga fiscal, protege contra processos, preserva direitos de imagem, permite sucessão de uma maneira mais clara, cria previsibilidade e segurança jurídica de longo prazo e impede que o patrimônio vire vulnerabilidade. É isso mesmo. Tem um risco muito grande de estar tudo concentrado. Nada disso é exceção. É padrão. É o jeito adulto de jogar o jogo que não aparece no campo. É um dos fatores da riqueza, multiplicidade jurisdicional. O futebol tem 90 minutos de bola rolando, mas tem anos de engenharia jurídica por trás. E se tudo isso ainda parece sofisticado demais para ser verdade, existe um momento em que toda essa engenharia vazou para o mundo inteiro. Um momento em que documentos secretos, contratos, que eram e deveriam ser sigilosos, e estruturas que ninguém deveria simplesmente revelar, apareceram. E foi aí que todo esse sistema, que sempre operou nas sombras, finalmente ficou exposto. Quando o Football Leaks explodiu, o mundo viu algo inédito. Os bastidores foram expostos e, de repente, o público teve em mãos aquilo que sempre existiu, mas nunca aparecia. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses bastidores, com mais detalhes, comenta aqui. Franco, eu quero mais informação sobre esses documentos secretos. Eu vou produzir vídeos a respeito. Eram contratos passando por fundos em Malta, que por sinal é lindo, empresas detendo direitos econômicos, cláusulas pensadas para otimizar impostos em múltiplos países e proteger patrimônio, acordos publicitários enviados para paraísos fiscais e a revelação mais impressionante: ilegalidade e legalidade ao mesmo tempo. Corrupção, sonegação, desvio de dinheiro, mas também um sistema legal, um design jurídico lícito. Dependia só de como era feito. Uma estrutura jurídica cheia de estratégia aplicada ao esporte. O talento é só metade do jogo. A outra metade está em PDFs, com dezenas ou centenas de páginas, e em advogados que ganham muito mais do que técnicos de sub-20. E quando esses documentos vieram à tona, algo ficou claro, de uma vez por todas. Os jogadores que não entendiam esse sistema, do sistema lícito, perdiam dinheiro, perdiam patrimônio, às vezes milhões, e muitas vezes perdiam também o controle. As gerações anteriores foram as que mais sofreram com isso, e foi exatamente por causa dessas perdas e dessa exposição que a nova geração decidiu jogar o jogo de outro jeito. E eu não tô falando do futebol, tô falando do patrimônio. Um jeito infinitamente mais estratégico. Quer ver como esse conflito de gerações é e foi relevante? Pelé foi genial em campo, mas sua fortuna ficou muito abaixo do que poderia ter sido, tá certo? Na época talvez não se pagasse tanto, mas não só isso. E não foi por culpa dele, mas porque faltou estrutura, faltou empresa, faltou gestão, faltou visão empresarial em uma época em que o jogador ainda era visto como trabalhador, não como ativo. Acho que se Pelé fosse dessa geração, ele disparado seria o jogador mais bem pago de todos os tempos e já teria passado o que hoje Cristiano Ronaldo representa como primeiro bilionário do futebol. Só que as gerações seguintes, como o Neymar, aos 14 anos, já tinha empresa de direitos de imagem, já tinha planejamento tributário, já tinha assessoria completa, já tinha estrutura internacional, já tinha proteção patrimonial. E quando os jogadores se profissionalizaram, os clubes não tiveram escolha. Se o atleta virou empresa, o clube precisa virar uma multinacional. E foi aí que surgiram os laboratórios mais avançados do futebol moderno. Os clubes que não apenas treinam jogadores, mas arquitetam ou ajudam a arquitetar estruturas globais de proteção patrimonial e de proteção de ativo.
Esses clubes não compram jogadores, eles compram ativos de alto rendimento, profissional, atlético e financeiro. E tratam cada atleta como uma empresa global. Por isso usam e sugerem que se utilizem estruturas de offshore, engenharia fiscal, compliance internacional, mecanismos de fair play financeiro, contratos de performance, imagem e planejamento sucessório para atletas de 18 anos. No Real Madrid, Vini, que eu já tanto falei aqui, tem uma estrutura robusta e internacionalizada. Endrick tem uma estrutura montada antes da maioridade. São operações históricas de arquitetura empresarial avançada. No Barça, contratos reestruturados, direitos fragmentados em operações triangulares entre países, modelos financeiros que viraram a referência mundial. Ali, futebol é só uma parte, uma superfície, é o espetáculo, a parte bonita, a parte linda, mas ainda assim apenas parte de um negócio bilionário. O brasileiro cresce acreditando que futebol é paixão, que é improviso, que é ginga, sabe? Talento. É futebol de rua, é futebol arte, futebol magia. Mas na Europa, futebol é engenharia financeira, é engenharia jurídica, é estratégia, é arquitetura empresarial. E para entender o futebol de hoje, você precisa aceitar uma verdade simples e brutal. O campo é só o palco. O jogo real acontece nos bastidores. E os jogadores são apenas o rosto mais visível de uma máquina muito mais profunda, silenciosa e milionária. Isso é assim no teu negócio também. O teu negócio também precisa se especializar, também precisa se aprofundar, também precisa utilizar técnicas internacionais. E se você conseguir fazer, às vezes, o básico do planejamento, já está muito bom. Se esse vídeo abriu sua cabeça para o lado oculto do futebol, comenta aqui embaixo. Você acha justo? Ou é um sistema que já passou do limite? É claro, se esse conteúdo te fez pensar de um jeito diferente, se inscreve no canal agora mesmo. A gente ainda tem muito para revelar por aqui. Te vejo no próximo vídeo.